Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Atualizações do Memphis, imagens aí de um programa da Band Esportes e repostado pelo Jornal do Corinthians. Pois é, a situação do Depay de ontem para hoje lá não teve tantas novidades assim. A proposta está feita, os 2 anos e tudo mais. A diretoria passou o dia ontem, durante o dia, atrás de informações com a patrocinadora, porque a contratação vai ser viabilizada pelo dinheiro da patrocinadora, aqueles 57 milhões de reais que estão destinados a uma contratação midiática, é assim que está lá no contrato, né, que eles acordaram. E aí passou o dia inteiro meio que se informando do qual tá tudo bem, não tá tudo bem, a conta bloqueou, não bloqueou. O movimento mais forte veio do presidente do Conselho Deliberativo, e eu acho, sinceramente, que antes de eu falar o que ele fez, eu digo que eu concordo com ele. Não acho que isso é um ato político ou de encheção de saco à toa, eu acho que é um ato que faz sentido. Ele mandou um ofício para o Dr. Leonardo Pantaleão, que é o diretor jurídico do Corinthians, de 2 páginas, na qual ele diz, doutor, você já notificou a empresa? Você está perguntando com ele, está conversando com eles? O que está acontecendo? Você buscou essas informações? Você está tentando se documentar, pelo menos o clube ter essa documentação de que vocês estão tomando essas precauções? Porque nós vamos fazer um movimento de mais de 60 milhões que a gente não pode fazer e que a empresa vai fazer, até aí ok, o clube não vai ter praticamente nenhum tipo de gasto, vai ser muito pequeno o gasto com ele, mas e se der um problema? Vocês estão com a segurança jurídica que a conta não vai estar bloqueada ou que eles vão honrar todos os valores que estão acordados conosco? E eu achei um movimento de um presidente de Conselho Deliberativo justo, da parte de quem está querendo cuidar e ter o olhar de quem está preocupado com o clube, e é um pouco do que a gente falou ao meio-dia aqui ontem, a ver como vai acontecer, se a empresa vai ter algum tipo de problema, vai conseguir honrar ou não, e aí como a caneta é dele, como ele é o presidente do Conselho, ele pegou um documento, um memorando e mandou para o diretor jurídico. Você está olhando? Você notificou os caras? Você está buscando ali um pouco mais de informação do que está acontecendo? Eles estão tranquilos, não estão? Você vai conseguir algum documento deles dizendo que vai honrar ou não? Então esse foi o movimento ontem durante o dia. No mais, a proposta está lá, estão aguardando. Cheguei a falar com uma pessoa ontem à noite dizendo, a gente está esperançoso, vai dar tudo certo. Aí eu perguntei, e o lance do patrocinador? Não, pra gente não mudou nada até agora. Eles disseram que tá tudo, vai ser resolvido e que não tem problema. Os contratos com todos os clubes estão mantidos e não vai mudar nada, isso vai ser esclarecido. E olha que o dono lá da empresa, acho que tem até uma entrevista agora do advogado dizendo que ele vai se apresentar e vai se entregar e tudo mais para depoimento, aquela coisa toda. Só que eu repito, se a gente se colocar na cabeça do presidente do Corinthians, se eu sentar naquela cadeira, a minha cabeça vai sair fumaça. O que eu faço? Eu vou manter essa proposta viva e daqui uma semana explode tudo, acaba o contrato, a empresa diz que não pode mais e papai, eu assinei o contrato, eu tenho 2 anos para pagar para o Depay 60 milhões. Então, se eu sou presidente de verdade, minha cabeça estaria saindo fumaça nessa hora. E é isso que a diretoria jurídica, eu imagino que foi buscar algum tipo de proteção, algum tipo de esclarecimento por parte da empresa. Então, a parte do Corinthians, mais teve esse movimento político do que qualquer novidade em relação ao próprio jogador, que segue falando não para algumas ofertas. Já teve lá no começo da janela da Juventus, falou não para a Juventus, bem lá atrás mesmo. Agora parece que já falou não para o Sevilha está insistindo. A Arábia tem aquele negócio financeiro maluco, mas ele está meio assim de ir para lá. Surge o México agora também. Interessados tem. E agora vem esse obstáculo que se o Flamengo entrar na história, até brincando ontem, o Tomás Ossolino, meu companheiro, falou assim, o Flamengo é um obstáculo muito maior do que está acontecendo com a patrocinadora. Eu falei, você tem razão, porque pelo poder financeiro, se ele chegar chegando, eu imagino que ele vai oferecer um pouco, se ele quiser, né? Porque pode ser que o Flamengo fale, não, esse movimento para esse jogador não vai valer a pena e não faça o movimento valer a pena. O Mauro César Pereira, nosso companheiro, deu ontem a informação de que sim, é um jogador que está no radar do Flamengo, e aí o Corinthians ganharia uma concorrência pesada. Chegou antes. Pode contar com alguma coisa do jogador. Acontece isso no futebol. Quem chega antes, o jogador dá aquela prioridadezinha, a diferença não ficou lá tão grande, vocês me procuraram antes, acreditaram antes em mim, e eu fecho com vocês. Acontece isso no futebol. Muitas vezes a gente já viu isso acontecer. Mas eu não sei quanto seria um a mais do Flamengo. Se for muito a mais, aí mudaria de figura. Mas eu acho que também não está muito claro o movimento do Flamengo, assim, do tipo, oferecemos, proposta na mesa. Me parece o seguinte, estamos no mercado, abriu o leque, quais são as opções livres? Tem aí vários jogadores, até o Ismania, que passou pelo Curitiba, tá livre. Tem um monte livre. Argélia, né? Tem um monte por aí livre. Aí fizeram uma lista lá, o Pato tá livre, o Benedetto tá livre, quase, obviamente, todo mundo acima de 30 e poucos anos. Aquele do Manchester United que a gente vinha falando. Marcial livre, enfim, vários. Ainda tem muita gente livre que o Flamengo pode, mas o leque tá aberto e eu imagino que um jogador como o Depay certamente tá na lista, tá nesse leque do Flamengo. Se vai ter vontade e vai virar oferta, a gente não sabe, mas tá no leque do Flamengo, eu não tenho dúvida disso, né?